o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, reunidos hoje para celebrarmos a festa de São Simão e São Judas apóstolos, peçamos ao Senhor nosso Deus a graça de corresponder ao seu chamamento e assim, arrependidos das nossas culpas, peçamos também perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor,
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Deus de infinita misericórdia, que nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome, por meio dos bem-aventurados apóstolos, concedei-nos, por intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja cresça continuamente com a conversão dos povos ao Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção, bem ajustada, cresce para formar um templo santo do Senhor. E em união com Ele, também vós sois integrados na construção, para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus. Palavra do Senhor.
A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. Estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. Estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. Estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. Estendeu-se a toda a terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar
e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvir Jesus, serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o chamamento, a vocação, está sempre na origem de todo o ministério eclesial. O Senhor, nesse Evangelho, que subiu ao monte para rezar a sós ao Pai. As decisões e escolhas de Jesus, que sabia que era de grande responsabilidade, sobretudo na escolha desses irmãos mais próximos, era de fundamental importância para poder dar continuidade à sua missão, que é a mesma missão do Pai. Portanto, subiu ao monte para rezar ao Pai. Isso não deixa de nos chamar a atenção, porque, como crentes, devíamos também nós, antes de tomarmos certas decisões na nossa vida, também entrarmos nessa comunhão com o Pai, em oração, escutar a sua voz, aprender com Ele o discernimento para melhor escolhermos ou tomarmos a decisão que seja também boa para nós e para os outros. Os seus escolhidos não eram doutores, os seus escolhidos não eram pessoas de tal inteligência melhor do que os outros. Eram homens simples, do povo, trabalhadores, pescadores, cobradores de impostos. Não eram os perfeitos, mas foram aqueles que, de acordo com aquilo que o Senhor recebeu do seu Pai, os escolheu para estar junto dele e dar continuidade da sua missão. Muitas vezes nós sabemos que há muitos que estão chamados, mas acham-se que são incapazes para desempenhar uma missão que o Senhor espera. Acham-se incapazes e acham também que não são dignos. Como nós podemos pensar assim do nosso Deus? Como nós podemos pensar que nós somos indignos ou que não temos capacidade para poder desempenhar uma missão que o Senhor espera de nós? Se for assim, nós não confiamos na ação do Espírito de Deus, na sua misericórdia e, sobretudo, naquele Deus que pode fazer mesmo tudo. Os apóstolos que hoje celebramos são Simão, são Judas, que não é aquele que se tornou traidor, como mesmo diz o Evangelho. Jesus escolheu esses, assim como escolheu e continua a escolher tantos para poder caminhar e desempenhar esse papel de ir, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo.
Por que será que alguns perguntam que Jesus escolheu alguém que pudesse ou que fosse trair? Ora, o Senhor, quando nos convida, Ele acredita em nós. Ele confia nas nossas capacidades. No entanto, todos nós sabemos que se não buscarmos perseverar, se não buscarmos estar sempre unido a Jesus, podemos também nos tornarmos um traidor, que Deus nos livre. Somente aquele que se afasta do Senhor e do objetivo pelo qual ele está a desempenhar é capaz de perseverar, permanecer unido. Mas quando nós nos afastamos, nos acomodamos e queremos fazer as coisas da nossa cabeça ou pelos nossos desejos, então Judas poderia ter pedido a Jesus, ou pelo menos tocado nele, assim como todos queriam tocar em Jesus, porque uma força saía dele que curava todos. Poderia, olha, você é uma pessoa que era muito apegada ao dinheiro, às coisas materiais, poderia ter sido curado, se ele quisesse. Mas, no entanto, deixou e permitiu que os seus desejos, que as suas tentações pudesse ser maior do que aquilo que Deus tinha desempenhado para ele. Então, são dois evangelistas, dois apóstolos, que são muito discretamente apresentados nos evangelhos. Não eram tão visíveis quanto os outros. No entanto, isso não os torna menos ou menor do que os outros, porque foram escolhidos pelo Senhor, mas procuraram, com certeza, desempenhar a sua missão e viver de acordo com aquilo que o Senhor, com certeza, tinha determinado para eles. Afinal de contas, o cristão deveria ser uma pessoa discreta, e não tanto, muitas vezes, como alguns que querem sempre se destacar ou mostrar para os outros as suas obras. Esses dois, pelo menos nos evangelhos, foram homens que quase não se ouviu falar. Mas o seu testemunho, por onde andaram, depois que foram em missão, com certeza, com o seu martírio, deram muitos e bons frutos. Cristo, que para nós, como nos fala a primeira leitura, é a pedra angular para nós, sob o fundamento dos apóstolos, como é importante estarmos atentos àquilo que o Senhor nos diz, que o corpo de Cristo é templo do Espírito Santo. Não se pode receber o Espírito Santo sem pertencer ao corpo de Cristo, pois o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E a igreja é como um grande edifício que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, como eu disse, tendo Cristo como pedra angular. Não somos estrangeiros, meus irmãos. Todos nós somos convidados pelo Senhor a fazer parte desse único corpo que é a igreja. Não somos estrangeiros porque somos concidadãos dos céus, dos santos. E assim, junto com os apóstolos também, somos todos convidados a também irmos, porque somos convidados também a testemunhar o amor de Deus na nossa vida por tudo aquilo que o Senhor faz. Este é o Evangelho. Então, abramos o nosso coração e tenhamos a consciência de que, como chamados pelo Senhor, mas também temos uma responsabilidade de corresponder com esse chamamento. Querer dar o primeiro passo, como Maria disse sim. Como disse, todos nós temos a capacidade porque Deus nos deu. Mas esse chamamento que o Senhor nos faz também nos questiona. Será que eu me sinto realmente chamado para poder também desempenhar o meu papel de discípulo de Jesus? Sabemos sim que muitos foram escolhidos, chamados, mas poucos os escolhidos. Mas dentre esses chamados, eu também, será que me sinto com esta capacidade, com essa responsabilidade de também ser também um anunciador da boa nova do reino de Deus? Permitimos-nos, irmãos, sermos como Maria, a escolhida,
e quem procurou sempre em tudo corresponder a esse chamamento, a essa escolha que o Senhor fez na sua vida, na sua simplicidade, na sua discrição, no seu amor para com Jesus, e com certeza continua dando o seu sim, uma vez que ela é a primeira discípula e continua a ser também uma apóstola nesse anúncio do Evangelho. Que nós tenhamos esta consciência, como crentes batizados, desse chamamento que o Senhor faz a cada um de nós, e de acreditar que apesar das nossas limitações, que apesar das nossas fraquezas e incapacidades, o Senhor é aquele que pode tudo. Permitamos então, claro que hoje nós sabemos Jesus não está fisicamente presente em nosso meio, no qual muitos aqui no Evangelho procuravam tocar em Jesus. Mas agora somos nós que devemos permitir que o Senhor toque em nós, para que assim sejamos curados e libertos das inseguranças, dos medos que assolam esses tempos e de perseverarmos no nosso batismo, sendo testemunho vivo de fé e do amor de Deus na nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na festa de São Simão e São Judas, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e por todo o mundo, dizendo, cheios de confiança, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, edificada sobre o alicerce dos apóstolos, para que dê testemunho da ressurreição de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, sucessores dos 12 apóstolos de Cristo, para que tenham a solicitude de toda a Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes no corpo ou no espírito, para que Cristo os cure dos seus males e os faça retomar os seus trabalhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros do povo de Deus, para que escutem as palavras de Cristo e se disponham a servir como Ele serviu, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, para que Deus nos dê o gosto da oração e o cuidado pelos mais pobres e abandonados, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e onipotente, escutai o povo que vos invoca, e por intercessão dos apóstolos São Simão e São Judas, fazei-nos testemunhas da mensagem que por eles ressoou em toda a terra, por Cristo nosso Senhor.
Oremos, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos apresentamos, ao recordar a glória dos apóstolos São Simão e São Judas, e fazei-nos celebrar dignamente estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis, por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessar de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte, da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconcilia convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna na companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, hoje São Simão e São Judas, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Livrai-nos, lembrai-nos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo a todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordaico de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. As coisas presentes e futuras, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.
Senhor, que nos alimentastes com os vossos sacramentos, na festa dos gloriosos martírio de São Simão e São Judas, pela virtude do Espírito Santo, que atua nestes mistérios, confirmai-nos sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos vós pela companhia de rezarmos juntos esta Eucaristia. Saúdo também aqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Cantemos quem canta, a vida alumia. Cantemos, cantemos, a Virgem Maria. Ave, estrela que nos guia, Ave